Zureto. Boa noite, pessoal. Já deu o nosso horáriozinho, 20h46, 1º de junho de 22. Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar o nosso conteúdo de direito ambiental. Eu não sei se vocês viram as recentes notícias, vai bem naquela linha que eu estava falando, de que muito provavelmente vai ser revisto essas questões do direito ambiental, tá? Por questão da necessidade de produção de energia, né, e de alimentos, tá? E eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco dessas reportagens, tá? Aqui, vocês estão vendo aí? Então, a necessidade, no caso aqui da Alemanha, é produção de energia, tá? Porque a base energética, né, ou a fonte energética da indústria da Alemanha é o gás, que vem da Rússia. E essa guerra que está tendo aí, e os boicotes econômicos impostos para a Rússia, houve, então, praticamente o corte do fornecimento de gás para a Alemanha. Então, a Alemanha, atrás de carvão, ela derrubou uma floresta de 12 mil anos. Tá? Aí tem uma crítica aí às ONGs ambientalistas, né? Foi bem aquilo que eu falei deixa eu ver, autorizam produção de alimentos em áreas ambientais. Vamos ver se tem essa outra notícia aqui, ó. Aqui, ó. Essa é uma outra notícia. Estados Unidos liberam agricultura em áreas de conservação ambiental, tá? Também é de agora. Isso tudo rolou agora. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês. Muito provavelmente, nós vamos assistir lá no Hemisfério Norte, com reflexos nos tratados internacionais que o Brasil é signatário, uma necessidade de relativizar os princípios, né, ambientais. Ao que parece, e aí sobre o ponto de vista geopolítico ou geoestratégico, o diálogo interamericano, que vai pegar o Clube de Bilderberg, vai pegar a turma do George Soros e tudo mais, eles estão se afastando dessa agenda ambiental. Então, provavelmente vai bater exatamente naquilo que nós comentamos na aula passada. Não sei se vocês estão lembrados, que eu falei, provavelmente nós vamos assistir nos próximos anos uma diminuição desse rigor ambiental que nós temos passado aqui. Okay? Então, vamos lá para os nossos slides. Vamos lá. Bom, dando continuidade nos princípios do direito ambiental, na aula passada nós vimos o princípio da prevenção, agora é o princípio da participação. Esse princípio, ele tem uma parte que tem sido muito criticado, porque ele abre, de um tempo para cá, de alguns anos para cá, abriram os efeitos desse princípio para os organismos não governamentais praticamente tutelarem, né, as questões ambientais no Brasil. Hoje viu-se que isso aí talvez esteja atendendo interesses internacionais
muito mais interesses internacionais do que os interesses locais. Mas a ideia desse princípio é uma ação conjunta entre o poder público e toda a coletividade com o objetivo de proteger e preservar o meio ambiente. E aí objetiva, como resultado, que as organizações ambientalistas, sindicais, das indústrias, comércio, agricultura e tantos outros organismos estão legitimados a proporem ações civis públicas para a preservação e proteção ambiental. É aí que está o problema. Tá? Você retira do Ministério Público a exclusividade para a propositura de ações civis públicas. Porque uma ação civil pública ela é inerentemente um tipo de ação com efeito geral reservado ao Ministério Público, seja ele estadual, seja ele federal. E aí estão entendendo que, por conta desse princípio, organismos fora da estrutura de Estado também possam manejar esse tipo de ação com efeito geral. Tá? Mas, assim, inicialmente, esse princípio ele foi pensado lá na década de 70, 90, em cima de dois pilares, que é o pilar da informação e o pilar da educação ambiental, para ir mostrando para as gerações, né, ao longo do tempo, a importância de se ter uma consciência ambiental. Então, inicialmente, era exatamente esses dois pilares aí que abriram um pouquinho mais, né, a relativização do direito dentro de uma agenda aí bastante controversa. Então, lá no artigo 225, que é a nossa base do direito ambiental, quando a gente olha o parágrafo 1º, inciso 6º, está lá a questão, ali é que a gente consegue compreender esse princípio, né? Ele diz o seguinte, parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, que está ali no caput do artigo 225, deve o poder público incumbir obrigar, atribuir um dever. Inciso 6º, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Tá? Então, a informação ambiental também está prevista nos artigos 6º, parágrafo 3º e 10 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Tem por objetivo a construção de uma consciência ambiental social, né? Que é exatamente esse é o grande legado, né? Esse é o grande ganho que esse princípio nos traz. E quando eu consigo formar uma consciência ambiental nas gerações vindouras, você entende que os recursos naturais e o próprio meio ambiente serão mais bem protegidos, né? E o desenvolvimento sustentável será mais facilmente implementado. Ok? E aí ele termina ali o Fiorillo dizendo assim, a informação ambiental, por sua vez, se revela como um mecanismo catalisador, ou seja, catalisador é aquilo que acelera a educação ambiental. Então, por exemplo, esse curso nosso aqui, ele atende o princípio da participação, também o da prevenção, né? Você vai trazendo essa consciência. Então, o que o Fiorillo fala? Quando eu criar uma consciência de educação ambiental, uma política de educação ambiental, eu tenho alguns resultados. Primeiro, na redução dos custos da prevenção e preservação ambiental, na medida que a própria população exercerá esse ônus, essa obrigação. Então, eu alivio o lado da administração do Estado. Até porque a própria população deixa de produzir poluição, né, ou reduz a produção de poluição, que é a degradação da qualidade ambiental negativa. Se mostra como um elemento da efetivação do princípio da prevenção. Estabelece uma consciência ecológica voltada à utilização de tecnologias limpas, né? Os carros elétricos vieram nessa ideia, embora eu tenha uma crítica no carro elétrico. Tá?
você reduz a emissão de monóxido de carbono, você queima menos combustível fóssil. No entanto, você tem um lixo muito mais perigoso, né, que é a bateria quando ela perde a vida útil dela. Esse lixo ele é extremamente danoso ao meio ambiente. E isso ninguém fala, né? Então, nós temos que discutir essa questão. Estimula o princípio da solidariedade, meio ambiente bem único, indivisível e titulares indefinidos. Então, você trazendo essa cultura ambiental, essa educação ambiental, eu também estou trazendo ou estimulando ou realizando o princípio da solidariedade e efetivo o princípio da participação, envolvimento do poder público e toda a coletividade na preservação e na defesa do meio ambiente. Então, lá dentro dessa ideia, num dado momento, em 1999, foi editada a Lei 9.795, que ela é chamada Lei da Política Nacional de Educação Ambiental. E no artigo 1º ele vai dizer o que é, o que o Estado brasileiro entende ser uma educação ambiental. Ela diz o seguinte: são os processos através do qual, por meio dos quais, o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, constroem conhecimentos, constroem habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação do meio ambiente. E aí ele completa lá, aí ele pega aquela parte, um trecho lá do artigo 225 da Constituição. Bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Tá? E aí ele fala o seguinte, que essa lei ela diz que a educação ambiental deve ser articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Então, tem que começar desde da educação fundamental, lá do 1 ao 9, passando pelo ensino médio até o ensino superior. Isso no caráter formal. E não formal, aí são palestras, são programas, a cultura, a mídia, e vai indo, tá? Uma vez que se revela componente essencial permanente da educação nacional. Então, hoje, por exemplo, os PPCs dos cursos de Direito, eles são obrigados a ter direito ambiental. Na minha época, não tinha. Não era, eu tive que estudar por fora. Tá? Hoje, não. Hoje tem uma resolução no Conselho Nacional da Educação, salvo engano, é a Resolução 5 de 2018, que diz o que tem que contar nos PPCs dos cursos de Direito. E aí entra lá o direito ambiental. Tá? Então, a Política Nacional de Educação Ambiental veio reforçar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser defendido e preservado pelo poder público e pela coletividade, o que importa dizer que é um dever de todos, pessoas físicas e jurídicas, por intermédio da construção de valores sociais, de conhecimentos, habilidades, atitudes voltadas à preservação desse bem pela implementação da educação ambiental. Isso aí o Cirilo fala lá no seu livro, na página 123. Princípio da ubiquidade, esse é o último princípio. Tá? Lembrando que, dependendo do autor, se você for estudar direito ambiental, ele pode falar de outros princípios. Tá? Então, esses, pelo menos, aqui que eu estou colocando assim, é meio que todos vão falar ele. Tá? Esse princípio da ubiquidade ele é muito interessante. Tá? Ele permite que o Ministério Público intervenha de forma preventiva toda vez que alguma coisa estiver sendo desenvolvida na sociedade, inclusive uma lei esteja sendo construída numa Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa do Estado ou na Câmara Federal, no sentido de evitar que uma lei seja editada ou alguma coisa nesse sentido que possa vir comprometer o meio ambiente. Tá? É óbvio que funciona nos estados, tá? Dificilmente o Ministério Público Federal, e até hoje eu não vi, aplicando o princípio da ubiquidade a nível do Congresso Nacional. Mas
nas assembleias legislativas. Eu já vi nas câmaras municipais mais ainda, talvez pela fragilidade dos membros dessas casas legislativas. Fragilidade do ponto de vista da segurança jurídica, né? Quando Tá você... acontecendo uma discussão muito séria em Minas, ali naquela serra onde eles querem minerar, estão Sim, liberando para minerar, e aí tá, o pessoal não quer sim. deixar, acho que o Ministério Público interviu nisso, o negócio lá tá suspenso, falou que Eu, o estudo tá mal feito, tem um rolo aí, né? é, é aquilo que eu digo. A nível estadual e municipal, você vê muito a ação do Ministério Público. A nível federal, eu acho mais difícil. Isso eu estou falando como quando eu estou me referindo à interferência a nível de legislação, tá? Não sei se eu consegui me fazer entender. Existe um projeto de lei numa Câmara Municipal, por exemplo, o zoneamento urbano de Cuiabá, né? Quando foi fazer uma nova lei de zoneamento urbano de Cuiabá, o texto inicialmente pensado foi um. Começou o projeto de lei andando na Câmara Municipal um. Quando terminou era outro, porque o Ministério Público interviu. Ele não aceitava algumas áreas de zoneamento urbano. Então, foi construído todo um debate com o Ministério Público e com vários organismos da sociedade de Cuiabá, até chegar naquele texto final, que é a lei que está vigindo hoje. Então, o princípio da ubiquidade dá isso, dá esse poder ao Ministério Público, de até um projeto de lei, antigamente isso era impensável acontecer, ele intervenha. E aí é o comentário que eu faço. Eu vejo isso acontecer muito a nível de município e de estado, mas a nível federal não vejo. Talvez porque os deputados federais e senadores sejam mais bem qualificados, tenham mais domínio jurídico, uma assessoria mais competente no domínio que lhe dê segurança jurídica do que nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. Eu já tive um dado momento na minha vida em que eu percorria muitas câmaras municipais de Mato Grosso. Era sofrível o que você via acontecendo, né? A qualidade dos vereadores, por todos os aspectos, né? Por isso que eu sempre falo, né, que voto tem consequência, porque você dá um cheque em branco para alguém te representar. Então, o que o Fiorilo fala? Esse princípio vem evidenciar que o objeto da proteção do meio ambiente, localizado no centro dos direitos humanos, deve ser levado em consideração toda vez que uma política, atuação, legislação sobre qualquer tema, atividade ou obra tiver que ser criada e desenvolvida. Isso porque, na medida em que possui como ponto cardeal a proteção constitucional à vida e à qualidade de vida, tudo o que se pretende fazer, criar ou desenvolver deve antes passar por uma consulta ambiental, enfim, para saber se há ou não a possibilidade de que o meio ambiente seja degradado. Dessa forma, observa-se que o direito ambiental reclama não apenas o que se pensa em sentido global, mas também que se haja e agir em sentido local, pois somente assim é que será possível uma atuação sobre a causa de degradação ambiental e não simplesmente sobre seu efeito. Tá? Então, essa é a ideia do princípio da ubiquidade, né? Que justifica, inclusive, os estudos ambientais e tudo mais. Bom, vamos ver aí a responsabilidade dos danos ambientais. Tá? Tá lá no parágrafo 3º do artigo 225. Ele diz o seguinte: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, inclusive, quando ele fala jurídicas, subentenda de direito privado ou de direito público, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Tá? Então, aqui eu tenho 3 tipos de sanções. Tá? Eu preciso prestar muita atenção. Eu tenho uma sanção penal, que normalmente atinge a liberdade,
tá? Eu tenho uma ação, eu tenho uma sanção administrativa, que começa com multa até a cassação da atividade econômica. E tenho também uma sanção que a gente pode dizer civil ambiental, alguma coisa assim. Uma sanção de responsabilidade civil ambiental, que é a reparação do dano ao meio ambiente. Essa até muitos anos na ciência jurídica, existiam coisas que você fazia que tinha repercussão penal e civil, tá? Você matou uma pessoa e essa pessoa era arrimo de família, tá? E aí você respondia dois processos, um penal e outro civil. Civil, a família pediu uma indenização, porque aquela pessoa era o que sustentava a família e agora eles perderam esse provedor. O penal é saber se esse homicídio foi justo ou não. E se não foi, se ele foi doloso, culposo, e a partir daí aplicar a pena. O que acontece? Quando na ação penal você era absolvido, não, ele agiu em legítima defesa, automaticamente você era inocentado, ou seja, você não era condenado na ação civil. Entendeu? Então, você nunca tinha duas. Quando uma caía, a outra caía junto. Dificilmente você tinha duas punições. Tá? Em sede de direito ambiental, isso mudou. Tá? Hoje, inclusive, até essa visão de que, às vezes, você é absolvido na penal, mesmo assim, você é condenado na civil. Tá? Dá muita discussão aí, porque andou mudando o pensamento dos tribunais. Mas até essa época que surge o direito ambiental no Brasil, essa era a regra. Você nunca era punido mais de uma vez por um ato. No parágrafo 3º do artigo 225 da nossa Constituição, isso mudou. Então, você pode sofrer 3 sanções pelo ato que você cometeu. Tá? Passou a ser normal isso. Tipo aquele que matou a onça e aí ele foi obrigado a pagar uma multa. Exatamente. E ainda tem que comprar uma onça para recolocar lá no lugar. Essa questão da onça é muito, dá muito debate. Dá muito debate. Né? No curso que eu dei lá na formação da polícia, eu trouxe um caso que aconteceu. Né? E alguns achavam que a pessoa tinha que ser presa, porque matou a onça. A onça estava matando o filho dele. Era uma pessoa que era um ribeirinho, né? E chegou em casa, o filho estava dormindo na rede e a onça pulou para cima. Ele matou a onça, pegou o filho, estava todo desfigurado, aí ela arrancou quase que toda a pele do corpo dele, jogou a pele mais ou menos em cima do corpo de volta no lugar, remou 8 horas de barco, chegou na cidade e lá a polícia prendeu ele, ele matou a onça. Né? E totalmente Mas a equivocado. onça que eu falei foi essa famosa agora que estava até chipada e o cara fez um vídeo. Não, isso aí, mesmo que ela esteja chipada, se ela avançar em cima de você, que vai ela. Eu não vejo dano ambiental, porque o A objetivo do situação direito ali é o bicho quando ele aprende a comer o boi, né? A caça ali, os fazendeiros, você sabe que ele não vai aprender a comer outra coisa, que a caça tá
Por isso É que eu fácil, falo, né? isso é Aí muito... é onde o fazendeiro faz. Realmente, professor, dá um debate porque é duas questões, né? Não dá para liberar, né? Colocar isso como não crime, porque daí as pessoas todas vão justificar que foi para se proteger, né? Estava Mas deixa, tentando contra a vida. Aí todo mundo mas, vai usar esse argumento. mas deixa, Infelizmente, mas deixa eu te falar, né? Vou te fazer uma é, pergunta bem simples. Pode caçar no Brasil? Pode. Caça esportiva e depois você pode caçar pode, porco, isso é verdade. É, entendeu? Então, inclusive, a caça de subsistência, você pode matar qualquer bicho, né? O mateiro, ele pode matar até qualquer bicho, né? Porque, veja bem, vamos fazer uma reflexão aqui para a gente sair da hipocrisia da mídia. Vamos imaginar que alguém fala assim, não, não pode caçar. Tá bom, mas qual que é a diferença da caça para a pesca? Explica isso para os peixes. Você está entendendo, mais ou menos, que eu estou mostrando uma hipocrisia que existe? Ora, eu estou lá no Pantanal. A minha família está há 300 anos. Aí, porque alguém botou um chip numa onça, que a onça, se ela matasse e comesse o boi inteiro, tudo bem. Mas ela mata um por dia porque ela come só um pouquinho larga. Então, se você tem 300 bois, em 10 meses não tem mais nada. E você quebrou. Porque tem uma onça chipada, então se o objetivo do artigo 225 é preservar a vida humana, com todo o respeito aos ecocentristas, se eu sou juiz de direito e chego uma ação dessa, eu julgo improcedente. O Ministério Público que recorra vai reformar lá no TJ. Comigo não passa um trem desse, mas de jeito nenhum. Levando para esse lado também, nós não temos. Tem a lei que proíbe, lei que coloca ela lá como animal em extinção, e cadê os apoios às áreas, né, Mas de não tem a preservação? Não lei, tem, né? não tem lei que proíbe a caça. Não, é o que eu tô falando, né? Tem todo esse rebuliço, mas não existe também nenhuma iniciativa para colocar de fato uma área de preservação efetiva, né? Não existe, não existe apoio, não existe nada. Existem as ONGs que vivem de apoios aí do terceiro setor e tal, e por aí vai, né? Então, realmente, é uma As, hipocrisia, né? as ONGs, elas são o terceiro setor. Elas vivem de dinheiro que nós não sabemos de onde que vem. O que eu estou querendo chamar a reflexão é que todo mundo aceita a pesca como uma coisa absolutamente natural, mas tem um problema em aceitar a caça, entendeu? A superpopulação de jacaré que está acabando com o peixe no Pantanal. Existem vários estudos científicos em cima desse tema. Tá? Então, a gente tem que refletir muito sobre as coisas e desenvolver um senso crítico. Né? Até que ponto pode, até que ponto não pode. Né? A caça esportiva ela é permitida. Né? Você pode fazer o manejo do javaporco, de boa, porque é um bicho endógeno, né? Exótico. Né? Ele não é daqui do Brasil, ele veio da Europa, escapou lá no Rio Grande do Sul e está infestando o Brasil inteiro. Ele acaba com a agricultura, é um bicho que é violentíssimo, perigosíssimo. Essa caça é liberada, entendeu? Ela é liberada. Basta você ser um caçador registrado, regulamentado no Exército, pega uma autorização no IBAMA e vai lá e mata o bicho. E a carne é sensacional. Mas aí você está caçando o javali. Você é surpreendido por uma onça. Você não vai atirar na onça para se defender? Essa é a reflexão que eu falo. Vitória, esse argumento aí é um argumento muito, sei lá, muito ambientalmente alinhado essa turma aí. Não, Professor, sobre eu a não, onça, realmente dá pano para manga, em muitas questões. não, é normal. Eu só entendo que
posso não comparar a onça, posso sim com peixe, porque é proteína animal. Tem pessoas que comem onça, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Depende muito de com o que você está alinhado ideologicamente, com o que é aquilo que você acredita ser o correto. Aí está valendo tudo. Bom, competência em matéria ambiental, tá? A Constituição propõe competência material comum. Quem é que pode cuidar do meio ambiente? Quem é que pode agir quando a matéria for meio ambiente? E aí nós vivemos num país que é uma federação. A nossa república ela é federativa, ou seja, eu tenho uma estrutura política fragmentada, eu não tenho um poder central, eu não tenho um Estado único, unitário. Então, eu tenho municípios, eu tenho o Distrito Federal, eu tenho Estados-membros e tenho a União Federal. Tá? Quem é que pode cuidar do meio ambiente? Quem é que pode versar, agir administrativamente quando se tratar de matéria ambiental? Tá? Quem é que tem o dever de proteger, né, usar a administração para a defesa do meio ambiente? Neste caso, a Constituição diz que a competência material é comum de todos os entes que compõem a federação, tá? Em todos, tá? Isso está no artigo 23 da Constituição Federal. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, inciso 6º. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. Tá? Você veja aqui que quando a Constituição fala fauna, ela não diferencia a fauna aquática da fauna terrestre. Tá? Então, onça e peixe é igualzinho. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, objetivando o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Isso aqui tudo está na Constituição Federal da República. Ok? E agora tem um outro tema, que é a competência legislativa. Quem é que pode legislar sobre o meio ambiente? Quando a gente lê o artigo 24 da Constituição, ele diz assim: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. E você vai ver ali o inciso 6, 7 e 8, tudo relacionado ao meio ambiente. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, político, paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor e bens de direito, valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico. Então, quando você lê aí, você vê que no artigo 24 ele não menciona municípios. Então, no primeiro momento, tem-se a impressão que município não pode legislar sobre matéria ambiental. Mas eu digo sim, pode, de forma suplementar, de forma complementar à União, a uma lei federal, uma lei estadual, né, onde ele esteja inserido. E nós vamos descobrir aonde que está essa brecha. Tá? Aqui, ó, está no artigo 30. Compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, por exemplo, quando o município ele edita a lei de uso e ocupação do solo urbano, ele está legislando sobre matéria ambiental, que é sobre o meio ambiente artificial. Quando o município ele cria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e passa a fazer licenciamento ambiental de atividades dentro da sede do seu município, ele também está legislando, porque ele tem que essa secretaria tem que ser criada por força de lei, ele está legislando sobre matéria ambiental. Ok? Existe uma situação
que é muito peculiar do direito ambiental, que é a questão da hierarquia das leis. Tá? Então, toda vez que eu tenho... A regra geral toda vez que eu tenho 3 leis que versam sobre o mesmo assunto, naquilo que elas conflitarem, prevalece a lei federal sobre a estadual e a municipal, ou prevalece a estadual sobre a municipal. Ok? Então, sempre você aplica a lei hierárquica do ente federativo hierarquicamente superior. No caso do direito ambiental, essa regra ela não é aplicada. Se você tem 3 leis que têm um certo conflito, uma federal, uma estadual e uma municipal, será aplicada a lei que mais proteja o meio ambiente, mais restrinja a atividade humana, econômica humana. Tá? Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que existe uma lei federal que permita você pescar e transportar 50 quilos de peixe, ok? Em qualquer rio. A lei estadual diz que você pode pescar e transportar 30 quilos de peixe. E a lei municipal, 25 quilos de peixe. Naquele município, aplica a lei municipal, que ela é mais restritiva à atividade humana e econômica. Tá? Mesmo que eu tenha uma carteira do IBAMA, ali naquele município eu tenho que observar a lei dele. Se ela for mais restritiva, eu tenho que observar essa lei, senão a Polícia Ambiental pode... Um exemplo muito claro disso é a pesca do dourado. No Mato Grosso não pode, Mato Grosso Não do Sul pode. pode. Exatamente. E é o mesmo rio. Exatamente. Exatamente. Então, o Fiorilo vai exatamente nisso que eu falei, tá? Então, os 3 entes podem tanto cuidar do meio ambiente como legislar no meio ambiente, sabendo que o município ele vai fazer de forma suplementar. Exercícios. E aí? O que você entendeu ser o conceito de desenvolvimento sustentável? Esse exercício, inclusive, está na apostila que eu mandei para vocês. Você já podia até estar com ele impresso, fica mais fácil. E aí? Quem arrisca responder? Cri, 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 cri. Eu vou ficar quieta, não vou responder. Porque só sobra para mim e para a Vitória. Mas é bom que você responda. Vamos lá. A empresa Ping Pong tem como atividade a incorporação imobiliária. O que é incorporação imobiliária? Ela adquire uma área e nessa área ela vai edificar ou um prédio ou casas, vai incorporar alguma coisa nessa área. E pretende construir um imenso resort na Baía de Chacuroré, no município de Barão do Melgaço. Propôs à administração municipal a construção de uma praça pública como contrapartida à sua possível intervenção, como forma de antecipar, mediante pagamento, os prováveis danos ambientais que causará. Esta iniciativa da empresa Ping Pong está correta? Sim, não e por quê? Tá errada. Não tá certo. Por quê? Baía de Cachorro... Chacororé. O que é? Chacororé. Chacuroré. E provavelmente é uma área de preservação permanente. Você não vai poder envolver com a área de preservação permanente e fazer uma praça. O que causa, onde está o erro, está aqui, ó. Como forma de antecipar, mediante pagamentos, prováveis danos ambientais que causará. Como é que você vai antecipar sem fazer estudo, sem fazer nada? Na Só verdade, prometendo praça? não, na verdade, o princípio do poluidor-pagador nega exatamente isso. Você não pode pagar para poluir.
Tá? Então, é esse que está o erro. O erro está nisso aí. Tá? Se fosse com a outra intenção, né? Mesmo assim, não quer dizer que o resort iria ser construído, mas só dela justificar isso aí, na largada, tem que negar, porque fere o princípio do poluidor pagador. Que diferença existe entre degradação da qualidade ambiental e poluição? Está lá nos dois conceitos que nós vimos aí em algumas aulas passadas. Lembram? Eu acho que a degradação ela tem a ver mais com esgotamento de recurso e a poluição é com coisa que é soltada no ar, não é? Não. Degradação da qualidade ambiental é o conceito. Está lá na Lei da Política Nacional Ambiental, no artigo 3º, inciso 2, salvo engano. Diz o seguinte, e a degradação da qualidade ambiental é qualquer alteração adversa ao meio ambiente. Então, qualquer coisa que você alterou no meio ambiente é uma degradação da qualidade ambiental. Tá? Já a poluição, que é no inciso seguinte, ele diz o seguinte: poluição é a degradação da qualidade ambiental, e aí ele vai levantar 5 requisitos que ele tem que encaixar para ser considerado poluição. Que afete desfavoravelmente a biota, que lance produtos fora dos padrões definidos em lei, que cause danos sociais graves. Então, nós temos que toda poluição é degradação da qualidade ambiental, mas nem toda degradação da qualidade ambiental será poluição. Tá? Inclusive, eu até dei um exemplo na época. Imagina que nós estamos em sala de aula, na hora que nós estamos começando a nossa aula, as carteiras estão arrumadas em fileiras. E eu peço para vocês alterarem, fazer um círculo. Eu alterei de forma desfavorável, né, de forma não usual, aquele meio ambiente, que é o meio ambiente do trabalho. Tá? Mas aquilo não é poluição, é apenas uma degradação da qualidade ambiental. Tá? Então, toda vez que você alterar o meio ambiente, seja ele natural, artificial, cultural do trabalho, é uma degradação da qualidade ambiental. Tá? Não quer dizer que seja poluição. Aí, qual é a definição legal de poluidor? Também está no artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, salvo engano, inciso 4º ou 5º. Tá? Aí fala que o poluidor ele pode ser uma pessoa física ou jurídica que Isso. comete um ato ilícito da ausência de um ato Não. ilícito admitido. Não, é assim. É aquele que, por sua atividade econômica, direta ou indiretamente, produz poluição. Quando fala aquele, subentende pessoa física, jurídica, seja ele de direito público ou privado. Tá? E em razão dessa definição que está lá na lei, tem-se que, para ser poluição, necessariamente tem que decorrer da atividade humana. Fatos naturais não geram poluição. Né? Então, a chuva que deu lá no Recife, que foi uma catástrofe, muitas pessoas perderam a vida. Aquilo ali não é poluição. É apenas degradação da qualidade ambiental. Tá? Isso na lei. Aí, se você entrar na cabeça da grande mídia, dessas organizações não governamentais, aí vale tudo. Né? Eles são super entendidos. Essa é da aula de hoje. Quem possui competência para legislar sobre matéria ambiental? Informe as bases legais. Então, está lá no artigo 24 e 30 da Constituição, os 4 entes da Federação, União, Estado, Distrito Federal e Município.
também é da aula de hoje. É possível se cumular sanções penais, civis e administrativas em desfavor de um poluidor. Por quê? Porque está previsto em lei, está lá no parágrafo 3º do artigo 225. Eu até falei que pode colocar as 3. Penal, né, atingir a liberdade, administrativa, multa e até cancelar a atividade da empresa econômica, e civis é a própria reparação do meio ambiente, né? Responsabilidade administrativa. Tá? E aí nós vamos ver a questão das sanções administrativas. Previsto no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, aquele que, pessoa física e jurídica, através de sua conduta, causar lesão ao bem ambiental, fica sujeito à sanção administrativa, sem prejuízo das demais, de forma acumulativa, que é a resposta do exercício passado. Está lá. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores às sanções administrativas. Ok? Impostos por órgãos vinculados de forma direta ou indireta dos entes estatais. Então, quem é que pode impor multas por danos ambientais? Órgãos estatais, tá? Só eles podem impor multa. União, através do IBAMA. Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e da Polícia Militar Ambiental, se houver convênio. Distrito Federal, da sua Secretaria Distrital de Meio Ambiente, e da Polícia Militar do Distrito Federal, se houver convênio. Municípios, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Tá? As sanções administrativas impostas no limite das competências desses órgãos, com o objetivo de impor regra de conduta, que é o efeito pedagógico, àqueles que estão sob as jurisdições administrativas desses órgãos. Tá? Decorre do poder de polícia enquanto atividade da administração pública, que é o efeito repressor, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, tendo sempre como objeto imediato a supremacia do interesse público. Porque quando eu estou aplicando uma multa em defesa do meio ambiente, eu estou atendendo, eu estou, digamos assim, realizando a supremacia do interesse público, que é o interesse do meio ambiente, é público, é de todos nós. Fiorilo ultrapassa esse entendimento e informa que o poder polícia na tutela, na proteção do interesse ambiental, está embasado na supremacia de interesse difuso, que é muito maior que o interesse público. Né? Porque, às vezes, eu estou fazendo isso para proteger, inclusive, pessoas de outros países. Tá? Quando eu, por exemplo, proíbo a emissão, vamos supor ali em Foz do Iguaçu, de um lado do rio está o Brasil, do outro lado está o Paraguai. Né? E aí eu exijo que uma emissão de esgoto pelo lado brasileiro atinja os padrões ambientais necessários até para proteger os interesses da população do país vizinho. Tá? Então, por isso que o Fiorilo fala em interesse difuso, que ultrapassa o público brasileiro. Espécies de sanções administrativas, por exemplo, o que aconteceu em Chernobyl, lá na Ucrânia, quando explodiu a usina lá, né? Na época que a Rússia estava quebrada, a União Soviética ainda, a Ucrânia, eu acho que ainda pertencia à Rússia. Eles não davam manutenção e a coisa foi ficando ruim, foi ficando perigosa, explodiu Chernobyl. Produziu uma poluição radioativa que atingiu praticamente toda a Europa. Tá? Espécies de sanções administrativas: advertência, multa, apreensão de bens, destruição mesmo, inutilização de produtos, suspensão de venda, de fabricação de produtos, embargo mesmo, demolição de obras, embargo mesmo, suspensão parcial total de atividades e ainda restritiva de direitos. Proíbe o cara, por exemplo, de ter uma nova empresa
com aquela mesma atividade, já que ele é reiterado nisso. Além do âmbito constitucional, as sanções administrativas também estão previstas em lei abaixo da Constituição, que a gente chama de infraconstitucional. Está lá na Lei 9.605. Essa é a lei que prende todo mundo, que está toda essa parte de sanção está nessa lei aí, tá? Então, no artigo 70, considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Tá? Então, normalmente o fiscal ele remete a esse artigo da lei e coloca os outros artigos mais específicos. Tá? E aí ele define o valor da multa. Como vimos anteriormente, informa a Constituição Federal que a responsabilidade material da proteção ambiental é concorrente entre todos os entes federativos, de tal sorte que a Lei 9.605 de 98 prevê que são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, tá? Designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das capitanias dos portos e do Ministério da Marinha. Está no parágrafo 1º do artigo 70 dessa lei. Nós vamos estudar o CISNAMA, tá? Está aqui. Gente, já deu praticamente 1 hora de aula. O CISNAMA eu vou precisar aí de mais ou menos uns 30 minutos para a gente falar. Vocês querem continuar? A gente continua na aula que vem. Por mim, pode continuar, pelo menos, mas não sei. Vai ver com o pessoal aí. Alguém se manifesta? O CISNAMA é gostosinho de estudar, não é muito difícil, né? Então, vamos lá. Política Nacional de Meio Ambiente. É. Não é muito... Então, vamos lá. Deixa o povo decidir aí. Vamos lá. A estrutura do CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Eu tenho um Conselho de Governo. Abaixo dele, eu tenho o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA. Abaixo do CONAMA, eu tenho a Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República. Abaixo dessa secretaria, eu tenho o IBAMA. Abaixo do IBAMA, eu tenho os órgãos... Ao lado do IBAMA tem um outro órgão aqui, tá? Eu tenho os órgãos seccionais e depois eu tenho os órgãos locais, tá? Basicamente, sim, em resumo, essa é a estrutura do CISNAMA. Como eu não conseguia colocar tudo em cima, um em cima e embaixo do outro, que ficava muito pequenininha a letra, eu tive que fazer essa jogadinha aí, tá? Basicamente é isso. Nós vamos ver aí, na verdade são 7. Do lado do IBAMA tem o ICMBio, tá? Tanto o IBAMA quanto o ICMBio estão abaixo. A função do ICMBio é desenvolver os planos de manejo dos locais aí das reservas ambientais. Está aqui. Estrutura do CISNAMA. Está lá na Lei 6.938/81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Órgão superior, que é o Conselho de Governo. Função: assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e diretrizes para o meio ambiente e recursos renováveis. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso daqui, tá, gente? Nesse país todo cheio de confusão, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Assessorar, tá? Ele não é um órgão que ele vai falar e o presidente tem que acatar. Tá? Ao contrário, ele traz informação ao presidente da República e o presidente da República decide. A partir do momento que ele decidiu, o restante da estrutura segue aquela decisão. Órgão consultivo e deliberativo. Então, toda vez que o presidente da República solicita um estudo ou uma informação, ele solicita ao Conselho de Governo e este, por sua vez, vai no CONAMA e faz a consulta. Tá? Então, qual é a função do CONAMA? Ela tem duas. Primeiro, é assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes e políticas governamentais para o meio ambiente. E o segundo, meio ambiente e recursos naturais. E a segunda função, que é a deliberativa, é elaborar normas e padrões ambientais. Então, as resoluções do CONAMA têm essa função. A partir do momento que o CONAMA define uma resolução, toda a estrutura abaixo dele
tem que seguir e aplicar. Órgão central, Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República. Finalidade, planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão federal a política nacional e as diretrizes governamentais ambientais. Inclusive, é aqui na Secretaria, e quando você está fazendo a LOA, que é a Lei do Orçamento da União, ela é que vai intervir na LOA para garantir recursos para o CISNAMA. E aí vai para o Ministério do Meio Ambiente, às vezes essa Secretaria de Meio Ambiente é o Ministério do Meio Ambiente. Ela na verdade, ela está dentro do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Ela é um órgão do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Órgão executor, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. Tá? Então, desculpa, eu falei o CONAMA, que é o de assessorar e elaborar normas, e o IBAMA é o órgão que vai executar e fazer executar, como órgão federal, política e diretrizes para o meio ambiente. Tá? Então, essa parte de fiscalização é no IBAMA que pode ser feito, por exemplo, um convênio, treinar as polícias ambientais para, além de fazer a parte repressiva, que é prender as pessoas por crimes ambientais, aplicar as multas, as sanções administrativas. Tá? Se não houver esse convênio, só o fiscal do IBAMA pode aplicar multas nas áreas ambientais de sua jurisdição. Órgãos seccionais são os estaduais. Tá? Então, por exemplo, a SEMA é um órgão seccional que integra o CISNAMA. É um órgão seccional em Mato Grosso que integra o CISNAMA. Órgãos locais são as secretarias municipais. Então, por exemplo, Cuiabá tem uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente que está integrada ao CISNAMA. Porque não é só ter uma secretaria. Tá? Ela tem que ter um Conselho Municipal do Meio Ambiente, ela tem que ter um Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, quando eu tenho uma secretaria, um conselho e um fundo, aí, automaticamente, esse município passa a integrar o CISNAMA. Tá? Nem todos os municípios de Mato Grosso, pelo menos até a última vez que eu olhei, estão integrados no CISNAMA. Nessas hipóteses, quem faz a fiscalização e aplica as sanções é a SEMA, já que o município não integra o CISNAMA. Então, o CISNAMA está no artigo 6º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, está aqui. Tudo aquilo que eu falei. Tá? Conselho de Governo está no inciso 1º do artigo 6º. O CONAMA está no inciso 2º do artigo 6º. Tá? A composição do CONAMA. Tá? Então, tem representantes do governo federal, dos estados, do município, da sociedade civil e do setor empresarial. Tá? É muita gente. Tá? Então, por exemplo, anteriormente eram 93 pessoas. Cara, para sair alguma coisa dali era a coisa mais difícil do mundo. Hoje são 23. Tá? Então, tá aqui. Secretaria do Meio Ambiente. Planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão federal a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas no meio ambiente. Órgão executor, IBAMA, tá no inciso 4º. Órgãos setoriais, está no inciso 5º, que são os dos estados. Órgãos seccionais, está no inciso 6º, que são os municípios. Aliás, órgãos setoriais está lá na administração federal, aqui entra o ICMBio. Tá? O ICMBio tem a função de desenvolver planos de manejos nas áreas de preservação permanente federais. Tá? Ou na onde não tiver a presença de um órgão seccional ou de um órgão local. Tá? Então, por exemplo, ali no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, quem faz toda a gestão do parque é o órgão setorial, que é o ICMBio. Órgãos seccionais dos estados e os órgãos locais dos municípios.
do CONAMA. Olha a competência do CONAMA. É um monte de coisa, está no artigo 8º. Tá? Então, aí é só vocês lerem. É muita coisa. Bom, instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Tá? No artigo 9º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Então, por exemplo, os carros têm que ter catalisador. É um instrumento. Zoneamento ambiental. Tá? Então, o que pode e o que não pode. Nessa zona aqui pode tal atividade, não pode outra atividade, assim vai indo. Nas cidades isso é muito comum. Tá? Então, por exemplo, nas zonas aqui no município de Cuiabá, que são multifamiliares, você não pode ter atividade industrial, mas você pode ter comercial de baixo impacto. Você pode ter uma farmácia, pode ter um posto de gasolina. Né? Então, por exemplo, aqui na região do Bosque da Saúde, onde eu estou, Jardim Aclimação, então eu tenho shopping center, eu tenho farmácia, eu tenho supermercado, né? Posto de gasolina, prédios comerciais, muitos prédios residenciais, né? Hospitais. Então, nessa zona, isso não pode. Eu poderia ter uma serralheria aqui? Não, que produz muito ruído. Eu poderia ter um curtume aqui? Não, porque é podre, produz muita poluição do ar. Avaliação dos impactos ambientais, licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, incentivo à produção e instalação de equipamentos e criação ou absorção de tecnologias voltadas à melhoria da qualidade ambiental, criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público, Estado federal, estadual, municipal. Então, federal, nós temos exemplo, Parque Nacional Chapada de Guimarães. Estaduais, o Parque Massaro Camura e o Parque... é o nome da mulher lá, da Miguel Sutil, esqueci agora, que era do Exército, o Estado comprou e fez o parque. Parques municipais aqui em Cuiabá, o Parque Tianaí e o Parque Zé Bolo Flor. Então, são espaços territoriais, né? Que a gente chama isso de unidade de conservação. Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento de medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, instituição do relatório de qualidade do meio ambiente e recursos naturais renováveis pelo IBAMA, garantia de prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando o poder público a produzi-las quando inexistente, cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadoras de recursos ambientais, em razão desse cadastro que se define qual é o nível dos estudos ambientais para fins de licenciamento. Tem atividades que exigem um estudo mais aprofundado, tem outros que nem tanto. Você vai montar uma empresa de lavanderia. Você não vai pedir um estudo aí a rima para aquela atividade. Você vai pedir... Às vezes, nem estudo não pede. Tá? Só Quem coloca... vai pedir vai ser no caso aqui, a SEMA. Você vai preencher na verdade, tipo assim, uma lavanderia, a própria secretaria do município consegue licenciar, ela não vai pedir... Depende do tamanho. Com certeza. Mas se for, vamos supor, uma lavanderia muito grande que vai atrair muito carro, aí o estudo que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai pedir chama EIV, que é Estudo de Impacto de Vizinhança. Mas em termos de estudo... De efluente. Às vezes não, ela vai produzir um volume muito grande de... Mas ela vai padronizar, ela vai dizer, para mim não me interessa o seu efluente, o que me interessa é que ele saia nesse padrão, entendeu? E aí você tem que apresentar, falar, tá aqui, eu tenho uma estação de tratamento de esgoto que eu tenho que colocar aqui dentro, e o padrão dessa ET é esse, apresento na secretaria. Aí eles estudam a empresa tal que está fornecendo essa ET, para dizer, não, ok, essa atende, pronto, entendeu? Ela é mais simples. O CONAMA tem essas tabelinhas. A gente, quando vai fazer o preenchimento, né, o CONAMA ele serve para isso, ele serve para a gente consultar e ver, né, qual vai ser o padrão do nosso empreendimento. Bom, pessoal, então aqui, a nível de CISNAMA, nós terminamos, tá? E aí, na aula que vem, a gente continua, já pega aqui a partir do licenciamento ambiental, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Provavelmente nós vamos até o dia 25, tá?
Eu acho que eu consegui liberar aqueles links lá que vocês não estavam vendo. Eu até coloquei no grupo lá, perguntei se vocês viram. Então, por favor, me dá um feedback com relação a isso. Tá? Deixa eu conferir, porque eu acho que não está liberado. Bom, se não tiver liberado, Alessandra... Não, esse curso não está... esse curso está indisponível para estudante. Cara, eu não sei o que acontece, porque eu já fiz de tudo para liberar. Eu vou colocar os links no grupo amanhã, então. Tá bom? Tá São ok, links, então. são videoaulas que... Inclusive, se tiver atividade, alguma coisa nesse sentido, ou algum pedido de alguma coisa, aqui no AVA não está disponível para a gente. Não, vamos fazer assim. Não tem esses exercícios que eu estou colocando, que mandei para vocês? Eu quero que vocês... Esse que está na apostila. Na apostila. Vocês respondam esse exercício e mandam para mim. Vai ser por aí que eu vou avaliar vocês. Ana Flávia gostou. Exato. Tá, acho que são Tá? umas 140 páginas essa apostila. Mas o exercício é pouco. O exercício é bem Tá, pouquinho. pode ser claro e objetivo, não precisa ficar... Não precisa ficar enrolando, tá? Que daí eu tenho certeza que vocês vão ler o conteúdo, tá? E aí, semana que vem a gente se encontra. Tudo bem? Tudo. Então, Aí você vai deixar um link, alguma coisa para a gente mandar no AVA, assim, um tempo, alguma coisa, até o dia 20, né? eu vou colocar para Alguma vocês. coisa. Eu vou Porque colocar. a gente faz e disponibiliza lá, né? Tá. A gente já posta lá. Tá, amanhã eu já crio isso. Amanhã cedo eu vou no médico fazer uma tomografia, talvez eu tenha alta já amanhã. Terminei os antibióticos no domingo. Assim, hoje eu já tô... Putz, na semana passada ainda estava meio canhém, mas eu já estou bem legal. Pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até a próxima semana. Amanhã, então, eu já vou criar esse link no AVA e vou mandar o link das videoaulas no grupo lá, tá bom? Tá ok, boa noite, boa Boa sorte noite. no médico. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus.